Queria convidar a todos a abrir suas Bíblias no texto de Mateus, capítulo 16. Nós vamos ler do versículo 13 até o 17. Mateus 16, do 13 ao 17. Quero agradecer ao bispo Rubens pela confiança, pelo privilégio e o convite de estar aqui hoje de manhã para compartilhar a palavra de Deus com os irmãos. Todos acharam? Indo Jesus para as bandas de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho do Homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que está nos céus. Só até aqui o texto, vamos orar. Pai, nós queremos pedir, Deus, nessa manhã, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Apesar de quem nós somos, apesar de nossas fraquezas, limitações, eu te peço, Deus, derrama da tua graça sobre o teu povo nessa manhã. Me usa, Deus, para que eu seja fiel à tua palavra, para que eu seja o mais claro possível, para que o teu povo seja abençoado, seja edificado, seja instruído, segundo a tua santa vontade. Aqueles que estão aqui nessa manhã que ainda não te conhecem, Senhor, eu te peço que sejam alcançados pela tua palavra, pelo teu Espírito Santo, que haja conversão, Deus, que haja renovação, que haja restauração nessa manhã. Nós te pedimos isso para a tua glória e para o bem do teu povo. Nós oramos em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Esse é um texto que me chama muita atenção, porque quando você começa a ler o texto de Mateus, você percebe que Jesus vinha fazendo uma caminhada, por onde Jesus andava, ele vinha sendo perseguido por líderes religiosos, por judeus, por pessoas que representavam o poder político, e algumas vezes ele é afrontado, algumas vezes ele é questionado. E agora Jesus vai parar exatamente nessa cidade, Cesareia de Filipe. Eu olho para esse texto e eu fico me perguntando, por que Jesus foi exatamente para ali? Ele poderia ter ido para Jerusalém, ele poderia ter ido para Belém, ele poderia ter ido para Nazaré, para qualquer outro lugar, porque exatamente Cesareia de Filipe. Jesus estava num lugar chamado Dalmanuta. Lá naquele lugar, os judeus cercaram ele e começaram a perguntar: tu não és o Filho de Deus? Então faz um milagre para a gente ver. A gente já ouviu falar que o Senhor cura pessoas, ressuscita mortos, faz os cegos enxergar, já curou os coxos, paralíticos. Faz alguma coisa aí para a gente ver. As pessoas estavam interessadas naquilo que Jesus poderia dar e não naquilo que ele é. Essa é a primeira lição do texto. Então, nesse mesmo capítulo 16, Jesus olha para aquele povo e diz: uma geração má e adúltera pede um sinal, mas nenhum sinal lhe será dado, senão do profeta Jonas. Jesus estava dizendo: olha, para vocês que estão me buscando por interesse, a única coisa que vocês vão ver é a minha ressurreição. Como se isso fosse pouca coisa. Se você não entende ainda, a ressurreição é o fato histórico mais importante em toda a humanidade. Ela é tão importante que é impossível que você seja salvo se você não crer que Jesus ressuscitou dentre os mortos fisicamente. É isso que Paulo diz em Romanos capítulo 10. Se com o teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. A questão aqui não é apenas o nascimento de Cristo, não é apenas a morte de Cristo, mas é a ressurreição de Cristo.
Jesus está dizendo em outras palavras, vocês estão procurando as menores coisas, as coisas menos importantes. Eu vou dar para você o que é mais importante, a minha ressurreição, a minha vida, para que você tenha vida. Então Jesus sai de Dalmanuta e vai para outra cidade. Jesus chega nessa outra cidade e é cercado por várias pessoas, e naquele momento ali ele também cura um cego. Depois ele sai dali, pega o barco, atravessa o mar da Galileia e vai direto para essa cidade, Cesareia de Filipe. Então eu quero dividir esse texto que os irmãos leram comigo em 4 partes, fazendo 4 pontos que nós conversaremos sobre ele hoje de manhã. E o primeiro ponto é exatamente esse: por que Jesus foi para Cesareia de Filipe? Lá em Cesareia de Filipe, Jesus faz uma das perguntas mais importantes da história: quem o povo diz que eu sou e quem vocês dizem que eu sou? O terceiro ponto, nós vamos ver aqui a opinião que o povo tinha sobre Jesus. E o quarto e último, quais as consequências da resposta de Pedro. Então quero caminhar nesse texto com os irmãos. Eu peço que você deixe sua Bíblia aberta. Existem algumas coisas muito importantes para nós vermos nesse texto. Como eu disse em Mateus 16, as pessoas pedem um sinal a Jesus, ele diz: nenhum sinal lhe será dado, a não ser o sinal do profeta Jonas. Assim como Jonas passou 3 dias e 3 noites no ventre do peixe, o Filho do Homem há de passar 3 dias e 3 noites no seio da terra, mas ao terceiro dia ressuscitará, ressurgirá dentre os mortos. E o que ele disse, o que ele prometeu, ele cumpriu. Depois Jesus sai desse lugar, vai para Betsaída, onde cura um cego. Depois vai para Cesareia de Filipe. E eu queria gastar um tempo aqui com os irmãos, falando um pouquinho sobre Cesareia de Filipe, para que você entenda a importância disso. Cesareia de Filipe, essa cidade, nem sempre foi chamada Cesareia de Filipe. Esse lugar no passado era conhecido como Panéias. O nome foi dado a essa cidade em homenagem a uma divindade chamada Pan. Era um bicho estranho. Da cintura para baixo era metade bode, da cintura para cima era um homem, tinha chifres. Pan era uma divindade responsável pela reprodução, pela fartura, pela colheita. Era um deus que as pessoas adoravam. Quando você chega nesse lugar, você via uma montanha muito grande, com algumas esculturas penduradas lá nas paredes da montanha, e tinha uma grande caverna com um lago, com a água acumulada dentro dessa caverna. Então as pessoas iam para esse lugar para sacrificar porcos, para sacrificar bodes, para sacrificar bois, para sacrificar aves, em homenagem, em sacrifício, em adoração a essas falsas divindades. Então essa cidade aqui, que depois passou a ser conhecida como Cesareia de Filipe, por causa agora da adoração a um outro Deus, era um local de sacrifício, era um local conhecido por sua religiosidade, era um local conhecido pela sua adoração, pelo sacrifício. Então colocaram o nome desse local de Panéias, em homenagem a esse Deus, a essa divindade. Depois mudaram o nome dessa cidade, fizeram uma grande reforma nela, e ela ficou conhecida como Cesareia de Filipe, porque um homem chamado Filipe mandou reconstruir, reformar aquele lugar, e colocou o nome em homenagem a ele, Filipe, e em homenagem a César, porque César, o governo romano, também era visto como uma divindade. Então aquele local foi preparado para adorar outros deuses, outras divindades, quer fossem imagens de escultura, quer fossem o imperador romano, César. Curiosamente, é esse local que Jesus Cristo escolhe para fazer essa pergunta.
Vocês entenderam o contexto de Cesareia de Filipe? Entenderam? Essa Cesareia de Filipe representa um lugar corrompido, um lugar de idolatria, um lugar de violência, um local de falsa adoração. Talvez essa Cesareia de Filipe seja uma representação de Campina Grande, do Rio de Janeiro, de Nova Iguaçu. E para esse local, tomado pela violência, pela corrupção, pela idolatria, pela perversão religiosa, Jesus vai para esse local e ele leva seus discípulos para esse local. Você entende o que isso significa? Nós fomos chamados como ovelha para o matadouro. O mundo que nós vivemos é um mundo mau, é um mundo corrompido, é um mundo que tem uma falsa religião, é um mundo que apresenta uma falsa adoração, e é um mundo que entende Jesus Cristo da maneira errada. Assim como as pessoas naquela época também entendiam Jesus da maneira errada. Então Jesus vai até Cesareia de Filipe. Lá em Cesareia de Filipe, existe essa caverna que eu falei agora há pouco, onde as pessoas faziam sacrifícios animais e adoravam essas muitas divindades. Essa caverna era conhecida naquela época pelas pessoas daquele local como as portas do inferno. É naquele local, é para aquele local que Jesus Cristo vai, leva os seus seguidores, faz essa pergunta e no final ele declara: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Se você tiver a oportunidade de viajar até Jerusalém, até Israel hoje, você vai conhecer Cesareia de Filipe. Ela ainda está lá. É ali onde sai a nascente do Rio Jordão, onde tem belas florestas, onde as portas do inferno ainda estão lá, onde as paredes daquela grande montanha ainda estão lá, mas aquelas falsas religiões não estão mais lá. Mas a igreja continua até hoje, porque as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja do Deus vivo. Então Jesus vai até aquele local, Cesareia de Filipe. Talvez essa Cesareia de Filipe, além de representar uma cidade corrompida, pode representar também a vida de alguns de vocês aqui hoje de manhã. Talvez essa Cesareia de Filipe seja você, que entrou aqui hoje de manhã, mas que ainda tem um entendimento errado de quem é Jesus. Que talvez ainda não tenha entendido quem de fato é Jesus, como Pedro disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Talvez você tenha entrado aqui hoje de manhã com uma identidade religiosa diferente daquela que Deus deseja que você tenha. Talvez a sua fama seja a fama de Cesareia de Filipe, que não era uma fama boa. Então talvez você seja essa Cesareia de Filipe que nós acabamos de ler aqui. Mas a minha grande esperança é que assim como Jesus foi a Cesareia de Filipe, ele pode ir até onde você está também. Assim como Jesus glorificou o nome dele em Cesareia de Filipe, ele pode glorificar o nome dele na sua vida também. E assim como Jesus mudou a história de Cesareia de Filipe, ele pode mudar a sua história também. E assim como as portas do inferno não prevaleceram contra a igreja, você pode fazer parte da igreja para prevalecer em Deus também. Então talvez essa Cesareia de Filipe seja uma ilustração de Nova Iguaçu, ou talvez ela ilustre a sua vida.
Jesus olha para os discípulos e faz a grande pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Eu quero que você observe como Jesus fez a pergunta. Porque Jesus aqui, ele escolheu muito bem as palavras. Os alunos do CETEB vão entender melhor o que eu vou dizer agora. Existe uma diferença entre o termo Filho de Deus e Filho do Homem. Filho do Homem é um título que se refere à natureza humana de Jesus. Jesus no seu estado de Adão, o Adão antes de pecar, um homem perfeito. Quem fala sobre isso é Lucas, o médico amado. Filho de Deus é um título que fala da divindade de Jesus, como João agora apresenta. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. Então nós temos em Jesus a união daquele que é o homem perfeito, 100% homem, e aquele que é Deus, que se fez carne e habitou entre nós, 100% Deus. Então entenda que quando Jesus faz a pergunta aos discípulos, se referindo ao povo, Jesus não usa a expressão Filho de Deus. Jesus usa a expressão Filho do Homem. Quem o povo está dizendo que o Filho do Homem é? Porque o povo, que faz parte do povo, mas que ainda não é povo de Deus, não entende Jesus como sendo Deus realmente como Ele é. O povo entende Jesus, enxerga Jesus como sendo uma pessoa boa. Você já ouviu alguém falar mal de Jesus Cristo? A menos que seja ateu ou satanista. Fora isso, quem é que fala mal de Jesus? Ninguém. É o que acontece aqui no texto. Jesus olha para os discípulos e pergunta: quem o povo diz ser o Filho do Homem? Quem eu sou como homem? Como é que o povo, como é que a população me enxerga, me entende como homem? Aos discípulos, eles estavam atualizados, mas eles não estavam influenciados, o que é diferente. Eles estavam atualizados do que estava acontecendo no mundo, na sua época. E eles dizem, alguns dizem que tu és Elias. Olha só, Elias, o grande profeta do Antigo Testamento, que como nós dizemos lá no Nordeste, ele foi arrebatado para o céu com tripa e tudo. Estavam comparando Jesus com Elias, o grande profeta do Antigo Testamento. Tu és João Batista, o maior de todos os profetas, recentemente decapitado nos seus dias. Tu és Jeremias, um dos profetas mais sensíveis do Antigo Testamento. Alguns chamam o profeta chorão. Então estavam comparando Jesus Cristo com os heróis da nação de Israel. Eles estavam comparando Jesus Cristo com o que havia de melhor naquela nação. Quem diz o povo ser o Filho do Homem? Alguns dizem, os discípulos falaram, alguns dizem que tu és Elias, outros João Batista, outros Jeremias, ou alguns dos profetas. Os profetas eram os heróis daquele povo. Os profetas eram o que aquele povo tinha de melhor. Então o povo está dizendo que o Senhor é alguém muito bom, alguém muito especial. Quem o mundo hoje diz que é Jesus Cristo? Quem é Jesus Cristo para você? Essa pergunta foi feita em Cesareia de Filipe. E ela hoje é feita, mais uma vez, em Nova Iguaçu. Quem o povo de Nova Iguaçu diz ser o Filho do Homem?
Os discípulos responderam. Eu acho que naquela hora, Jesus deve ter parado, deve ter... ok, está certo. Jesus não estava fazendo essa pergunta por curiosidade, entenda isso, por favor. Jesus já sabia o que o povo pensava. Ele é onisciente, ele conhece os nossos pensamentos. Quando ele expulsou demônios, leia o texto com atenção. O texto diz que os fariseus não falaram, apenas pensaram. Que eles comentaram entre si, bem afastados assim de Jesus, que Jesus estava expulsando demônios pelo poder de Beelzebu. E Jesus vai lá e revela o que estava no coração deles. Quando Jesus vai comer de noite na casa de um fariseu, uma mulher entra e começa a chorar e lavar seus pés com as lágrimas, enxuga com seu cabelo. E aquele homem que convidou Jesus não fala nada, apenas pensa no seu coração. Como é que esse homem permite que essa mulher toque nos seus pés? Na mesma hora, Jesus vira para o homem e revela o seu pensamento. Quando Natanael ia chegando, Jesus olha para ele e diz: eis aí um israelita em quem não há dolo algum. Aí Natanael olha para ele e diz: o senhor me conhece de onde? Eu te vi quando você estava embaixo da árvore orando. Então esse Jesus que nós estamos apresentando, é o Jesus que conhece os pensamentos, as intenções, ele conhece seu passado, seu presente e seu futuro. Deixa eu falar um pouquinho sobre o pensamento de Jesus. Sobre o entendimento que Jesus tem de algumas coisas. Jesus sabe exatamente o que você, individualmente, já pensou em toda a sua vida. Está pensando exatamente agora, e o que você vai pensar por toda a eternidade. Jesus sabe o que você já fez, o que você está fazendo e o que você fará por toda a eternidade. Mas não apenas de você. Jesus sabe o que todos os habitantes do planeta Terra hoje, 7 bilhões e meio de habitantes, já pensaram e já fizeram, estão pensando e estão fazendo, vão pensar e vão fazer. Ele sabe disso tudo ao mesmo tempo, sem misturar nada, sem atrapalhar nada. Ele sabe exatamente o que cada pessoa que está no inferno já pensou e já fez, está pensando e está fazendo, vai pensar e vai fazer. Ele sabe exatamente o que cada pessoa que está no céu já pensou e já fez, está pensando e está fazendo, vai pensar e vai fazer. Tudo isso ao mesmo tempo, sem se atrapalhar, sem misturar nada. Ele conhece cada estrela do universo pelo nome. Dizem os físicos que existem 100 bilhões de sistemas solares, de galáxias, no mundo, no universo. 100 bilhões de galáxias no universo. Cada galáxia com aproximadamente 100 bilhões de estrelas. Agora alguém que tem calculadora, multiplica aí. 100 bilhões vezes 100 bilhões. Eu não sei nem como é que pronuncia esse nome. E ele conhece cada estrela pelo seu nome. Ele sabe exatamente o que cada demônio já pensou e já fez, está pensando e está fazendo, o que vai pensar e vai fazer. Ele conhece exatamente o que cada anjo já pensou e já fez, está pensando e está fazendo, vai pensar e vai fazer. E tudo isso ao mesmo tempo sem se atrapalhar. Ele sabe muito mais do que isso, que nós não somos capazes sequer de imaginar. E não sente uma dor de cabeça. Então, quando Jesus pergunta aos discípulos, quem diz o povo ser o Filho do Homem? Ele não está perguntando porque não sabia. Ele não está perguntando por curiosidade. Ele sabe de todas as coisas. O apóstolo Paulo disse em Romanos 11, do 33 ao 36, quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi seu conselheiro? Ou quem lhe deu primeiro a ele para que lhe venha a ser restituído?
Jesus pergunta aos discípulos, porque Jesus agora está testando o coração dos discípulos. E você hoje de manhã está sendo testado. Quem é Jesus para você? Agora, de repente, vem Pedro. Pedro sempre afoito. Dizem que o temperamento de Pedro era sanguíneo. Eu não sei se você já assistiu aqueles filmes de Velho Oeste, mas Pedro era como o Billy the Kid. Ele primeiro atirava, depois fazia as perguntas. Jesus pergunta: quem diz o povo ser o Filho do Homem? Agora observe a pergunta que Jesus faz para os discípulos. Jesus não usa mais a expressão Filho do Homem. Jesus agora pergunta: e vocês? Não é isso? Você está com o texto aberto aí ou não? Sim? Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Para vocês agora eu sou quem? Então agora vem Pedro. Pedro toma a frente e diz: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A palavra Cristo quer dizer isso, prometido, enviado, Messias. O Cristo é aquele de quem o Antigo Testamento falava o tempo inteiro. Aquele que Deus já falou para Adão, Deus já falou para Eva, Deus já falou para a serpente. Gênesis 3,15. O povo vivia sedento, esperando o Messias. E Pedro diz: finalmente, o Senhor é o cumprimento de toda promessa de Deus, porque todas as coisas estão em ti, tu és o Cristo. Mas tem mais uma coisa, Senhor. O Senhor não é meramente um homem. O Senhor não é apenas uma pessoa boa. O Senhor não é apenas um profeta, um rei, um sacerdote. O Senhor não é apenas alguém que faz milagres. O Senhor não é apenas alguém que fala com autoridade. O Senhor não é apenas alguém que subjuga os demônios. O Senhor é muito mais do que isso. Tu és o Filho do Deus vivo. Tu és o próprio Deus que se fez carne e habitou entre nós. Tu és a glória de Deus que habita entre nós. Tu és o Criador do universo, e não apenas aquele que criou, aquele que sustenta todas as coisas pelo poder da sua palavra. O Senhor é aquele em quem reside toda bondade, toda generosidade, toda benignidade, toda glória, toda graça, toda majestade, toda misericórdia, todo poder, toda eternidade, toda santidade. Tu és o conselheiro maravilhoso, o Deus forte, Pai da eternidade, o príncipe da paz. Tu és aquele que quando se fez carne e habitou entre nós, um bebezinho na manjedoura, que nem sabia falar. Os reis da terra se prostraram diante de ti. Os magos saíram do Oriente para trazer presentes a ti. O Senhor é aquele que enquanto estava na manjedoura, é chamado de o Rei da terra, o Rei dos reis, o Senhor dos senhores. Tu és aquele fora do qual não existe sentido para a vida. Esse é o mesmo Pedro que depois olha para Jesus e diz: Senhor, para onde nós iremos, se só Tu tens as palavras de vida eterna? O Senhor é o Deus vivo que habita entre nós e que aquece nosso coração. Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. A resposta de Pedro revela três coisas
sobre Pedro. E a minha oração nessa manhã é para que a resposta de Pedro também seja a sua resposta. Para que aquilo que aconteceu com Pedro também aconteça com você. A resposta de Pedro demonstra que ele estava atravessando um processo de crescimento espiritual, porque ele soube ouvir a voz do Espírito. Jesus disse isso: bem-aventurado és, muito mais do que feliz é Simão Bar-Jonas. A palavra Bar-Jonas quer dizer filho de Jonas. Bem-aventurado és, pedrinha, é o que quer dizer Pedro. Tu és um cheixo, uma pedrinha solta. Sabe aquela pedrinha que você vai andando na rua e às vezes você chuta assim? É Pedro. Tu és uma pedrinha que às vezes é chutada. Filho de Jonas. Você é muito mais do que feliz. Porque não foi carne e sangue quem te revelou. Não foi a filosofia, não foi a história, não foi a geografia, não foi a psicologia que te revelou. Foi meu Pai que está nos céus. Então eu oro nessa manhã para que a revelação de Deus seja derramada na sua mente e que ela desça para o seu coração nessa manhã. Quando Pedro diz, tu és o Cristo, Pedro diz isso porque ele conhecia a Sagrada Escritura. Mas existe uma diferença entre conhecer e praticar, entre saber e viver. Porque os líderes religiosos que eu falei no início da mensagem, em Mateus capítulo 16, eles também conheciam a Sagrada Escritura. Eram professores de teologia. E para mim aqui reside um grande perigo, porque eu também sou professor de teologia. A questão não é apenas ter a cabeça cheia. Dizem que o único ser vivo na face da terra que incha a cabeça quando leva tapinha nas costas é o ser humano. Pedro conhecia, tanto quanto aqueles líderes religiosos. Mas a diferença entre Pedro e aqueles outros líderes religiosos é que o que estava na cabeça de Pedro desceu para o coração. E aquilo que está na cabeça e desce para o coração, aquilo conduz as suas pernas. Você entende o que isso significa? Você entende o que significa aquilo que está na cabeça descer para o coração e conduzir suas pernas? Lâmpada para os meus pés é a tua, e luz para o meu. Guardei aonde a tua palavra para não pecar contra ti? No coração. Então Pedro conhecia o Antigo Testamento. Ele disse, tu és o Cristo. Ele disse a mesma coisa que o povo da sociedade também disse. O problema é que o povo da sociedade estava enxergando Jesus pela metade. E você é convidado hoje de manhã a enxergar Jesus como Pedro enxergou, por completo. Usando aqui uma linguagem bem popular, Jesus não é apenas um cara legal. Ele é o próprio Deus que habita entre nós. E ainda está entre nós, porque Ele prometeu que onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou. Quem está aqui hoje de manhã em nome de Jesus? Então Pedro estava atravessando um processo de crescimento espiritual. Ele soube ouvir o que o Espírito Santo lhe dizia, comparado com aquilo que está escrito na Sagrada Escritura. Cuidado, porque algumas pessoas dizem assim, eu não gosto de teoria. Na prática, tudo é diferente da teoria. Não, não é não. A teoria é guiada, a prática é guiada pela teoria. Se a sua teoria é errada, a sua prática vai ser errada. A teoria é o conhecimento que você tem da Sagrada Escritura.
Se você tiver o conhecimento correto da Sagrada Escritura, você deverá viver corretamente. Agora, se você não conhece nada da Sagrada Escritura, a sua vida não será bem guiada. Por isso é importante, venha fazer o CETEB, para você conhecer bem a Sagrada Escritura. Mas não pare depois que terminar o CETEB. Deixe que aquilo que está na mente desça para o coração, para que aquilo que está na mente desceu para o coração, conduza seus pés. Então Pedro estava enfrentando um processo de crescimento espiritual. Como consequência disso, vem o segundo ponto. Pedro agora se submete a Cristo. Essa é a primeira característica de alguém que está crescendo na fé, submissão a Cristo. Eu creio, eu estou dando um exemplo aqui, eu creio que o nosso Deus hoje é o mesmo de ontem. Se Ele quiser ressuscitar um morto aqui no meio da igreja, Ele ressuscita. Mas também se Ele não quiser, Ele não ressuscita. E nós precisamos aprender a nos submeter à vontade soberana de Deus. Porque a vontade dEle é boa, perfeita e agradável. Então Pedro não apenas estava crescendo espiritualmente, Pedro aprendeu a se submeter a Cristo, a depender de Cristo, a confiar em Cristo, a viver por Cristo. Isso gera a terceira consequência no seu coração: convicção. Certeza. Terão certas situações na sua vida que você vai enfrentar, se é que não já enfrentou, em que a única coisa que vai manter você de pé é a convicção. A única coisa que vai sustentar você é a convicção. E o que é convicção? Convicção é você saber onde seus pés estão firmados. Lembra do que Jesus Cristo disse? O homem que constrói sua casa sobre a areia, quando vem um vento forte, o que é que acontece com essa casa? A casa cai. Mas o homem prudente, que constrói a sua casa sobre a rocha, o vento dá contra essa casa, mas essa casa permanece. Onde os seus pés estão firmados? Os pés de Pedro, que era uma pedrinha, estavam agora firmados na rocha. Pedro é como aquela brita pequenininha que você coloca ali no meio do concreto e que deixa o concreto curar. E quando seca, vira uma rocha. Você é chamado hoje de manhã para deixar de ser uma Cesareia de Filipe aí qualquer, e ser agora Pedro, firmado na rocha. Nós precisamos, irmãos, de crescimento espiritual, de submissão a Cristo e de convicção ao Senhor. Quem é Jesus para você nessa manhã? Quem você diz que é o Filho do Homem? Quem é Jesus para você? Eu gosto sempre de estar procurando na Sagrada Escritura os nomes de Deus. E eu queria apresentar alguns aqui para você. Como Jesus é revelado, é assim que eu termino essa mensagem hoje de manhã. Como Jesus é revelado em toda a Bíblia. Porque em Gênesis ele é a semente da mulher, em Êxodo é o cordeiro da Páscoa, em Levítico é o doador da lei, em Números ele é a coluna de fogo de noite e a nuvem de dia, em Deuteronômio ele é um líder igual a Moisés,
Em Josué é o comandante da salvação. Em Juízes é o doador da lei. Em Rute é o nosso remidor. Em Samuel é um profeta incomparável. Em Reis é o grande rei. Em Crônicas ele é o monarca eterno. Em Esdras ele é o escriba fiel. Em Esté ele é aquele que escapa da morte. Em Jó é a esperança da ressurreição. Em Provérbios, ele é a sabedoria eterna. Em Salmos, ele é o bom pastor. Em Eclesiastes, ele é o tempo e a eternidade. Em Cantares, é o amante da nossa alma. Em Isaías, é o conselheiro maravilhoso, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Em Jeremias, ele é o ramo que permanece eternamente. Em Lamentações, é aquele que chora em nosso favor. Em Ezequiel, é o Deus que se revela de 4 formas. Em Daniel, é o 4º homem no meio da fornalha. Em Oséias, ele é o marido fiel. Em Joel, é aquele que batiza com o Espírito Santo. Em Amós, é aquele que carrega o nosso fardo. Em Obadias, ele é poderoso para salvar. Em Jonas, é o primeiro grande missionário. Em Miqueias, ele é o mensageiro dos pés ungidos. Em Naum, ele é aquele que vinga o povo de Deus. Em Abacuque, é um evangelista sem igual. Em Sofonias, ele é a sarça ardente. Em Ageu, é o restaurador da herança. Em Zacarias, é a fonte eterna. Em Malaquias, ele é o sol da justiça. Em Mateus, ele é o nosso rei, o nosso Messias. Em Marcos, é o que opera milagres. Em Lucas, ele é o filho do homem. Em João, é o filho de Deus. Em Atos, é aquele que age, transforma e conduz a igreja. Em Romanos, é o que justifica. Em Coríntios, ele é o fruto e os dons do Espírito. Em Gálatas, ele é o Redentor, é aquele que nos livrou da maldição da lei. Em Efésios, ele é o príncipe das riquezas divinas. Em Filipenses, é o nosso Redentor, meu irmão. Em Colossenses, ele é a plenitude do Pai. Em Tessalonicenses, é aquele que nos remi. Em Timóteo, é o mediador entre Deus e os homens. Em Tito, ele é o bom pastor. Em Filemon, é um amigo mais chegado do que um irmão. Em Hebreus, é o sangue da aliança. Em Tiago, é o médico divino. Em Pedro, o supremo pastor. Em João, ele é o amor eterno. Em Judas, é aquele que está voltando para levar a igreja para si. Em Apocalipse, ele é o rei dos reis, é o senhor dos senhores. Ele é o que reina para sempre e o seu reino jamais terá fim. Deu para entender um pouquinho quem é Jesus? Ele é a glória de Deus no meio da igreja. Esse é o título dessa mensagem. Jesus, a glória de Deus na igreja. Eu espero que Ele seja a glória de Deus na sua vida, para que você não seja uma Cesareia de Filipe, mas que você saia daqui hoje de manhã com o coração cheio, dizendo assim: eu tenho certeza que eu sou um filho de Deus. Que Deus nos abençoe com a glória de Cristo. Amém.